A ideia da originação da empresa, ela vem da observação que em alguns pontos da jornada do paciente oncológico, ele tem o que a gente chama de incertezas diagnósticas. E isso acaba levando o paciente a procedimentos, cirurgias e tratamentos desnecessários. Então a gente identificou alguns desses pontos, né, e planejou o desenvolvimento de exames diagnósticos usando biologia molecular e inteligência artificial para que a gente resolva esses problemas, para que a gente não só melhore o desfecho do paciente, mas também economize dinheiro para o sistema de saúde, que deixa de fazer então procedimentos desnecessários. Então, a primeira tecnologia que a gente desenvolveu com o apoio da FAPESP é um exame para pacientes com nódulos na tireoide, que são classificados como indeterminados. A gente não sabe se eles são benignos ou se eles são malignos. Então, a gente começou com um estudo em 2015, quando a gente fundou a empresa, PIP1, onde a gente estabeleceu como que esse exame seria feito. Esse exame ele visa reclassificar esse nódulo para a gente saber se o paciente tem um nódulo benigno ou maligno, para evitar que ele faça cirurgias e tratamentos desnecessários sem o nosso teste. Depois a gente teve auxílio também para essa tecnologia de um PIP2, onde a gente expandiu os dados que a gente já tinha e trouxe novas indicações para o exame. E depois com o PIP3 também a gente conseguiu trazer a pegada mais de mercado, né, do exame com o lançamento dele. Então desde 2018 é um exame que já está em rotina clínica e sendo oferecido não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil e em vários outros países no mundo também agora. A gente tem 3 tecnologias concorrentes, todas elas ficam nos Estados Unidos. Então a gente tem alguns diferenciais competitivos, né, em relação a eles. Questão do custo, nossa tecnologia custa aí de 3 a 4 vezes menos. A acessibilidade, então hoje, pelo fato da amostra não precisar de nenhum tipo de refrigeração, a gente consegue trazer amostras literalmente de qualquer lugar do mundo aqui para Ribeirão Preto, para que os testes sejam feitos aqui. E o fato da gente não precisar que o paciente faça uma nova biópsia. Os outros testes, eles precisam que o paciente volte ao laboratório, faça uma nova biópsia, a gente trabalha com a biópsia que o paciente já fez anteriormente. E na Europa, especificamente, no ano passado, foi publicada a recomendação oficial da Sociedade Europeia de Tireoide para a realização dos testes moleculares. Mas como não tem nenhum teste disponível na Europa, por isso que a gente está olhando muito para esse mercado agora, para justamente tentar suprir essa demanda que está aí bastante disponível para a gente, mas tem uma série também de aspectos regulatórios que a gente precisa transpor, até por isso que a gente submeteu agora também para essa nova fase 3 que está aberta uma proposta de um trabalho para buscar essas certificações que vão viabilizar essa entrada na Europa. Essas, vamos chamar de deficiências da jornada do paciente, principalmente dentro de oncologia, grande parte delas tem que ser resolvida com novas tecnologias. Os grandes players, por mais que eles tenham, né, condições financeiras e de infraestrutura, eles não têm a velocidade necessária para que isso seja, né, desenvolvido. Então as deep techs, as empresas de base tecnológica, elas conseguem de uma forma mais rápida e mais efetiva começar a trazer soluções para essas questões que existem. E para isso a gente precisa de fomento, que é uma fase de risco muito grande científico que normalmente os investidores não estão tão dispostos a correr. A partir do momento que o risco passa a ser de mercado, né, isso a gente tem uma outra tipo de visão. Então, por exemplo, o próprio SUS agora vem com as encomendas tecnológicas, né, de pontos onde o sistema de saúde vem necessitando de tecnologias para diminuir a nossa dependência de tecnologias estrangeiras. Então, o governo federal também já começa a olhar que as empresas de base tecnológica vão ser parte dessa solução, assim como a gente vê no mundo inteiro. O que a gente viu no último evento, no Global Summit, que a gente participou, o Ventura foi em Paris também, que faltam cases, né, do Brasil. É muito ruim a gente ter que pensar que a gente tem que ir para fora para fazer a nossa tecnologia ser valorizada. A gente não quer isso, né? A gente quer continuar desenvolvendo aqui, mas a gente precisa de apoio para que alguns cases façam esse movimento de internacionalização, aprenda o caminho das pedras e possa voltar e ensinar os demais para que esse fluxo seja maior, né? A gente quer parar de enviar soja e trazer iPhone, né? A gente quer inverter um pouco dessa lógica.